Olá a todos, bem-vindo ao canal Essencial, muito boa noite. Bem, o vídeo de hoje tem a ver com a pergunta que eu fiz lá no enunciado, se o peso era um fator que traria infelicidade a você. Porque a questão relacionada à imagem sempre tem um impacto muito grande nas pessoas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso e também lá no finalzinho do vídeo, no decorrer do vídeo, a gente vai falar um pouco sobre como conseguir vencer essa questão de uma forma saudável, emocionalmente, psicologicamente, ok? Mas antes disso, a gente tem que fazer uma introdução sobre esse tema. O peso na verdade, é o corpo, né? A relação que as pessoas têm com o corpo, é uma questão muito complexa e tem uma influência muito grande nas pessoas. Isso porque a sociedade ela cria padrões de comportamento, padrões de corpo, como se expressar. Isso tem uma lógica, porque aparentemente parece que a sociedade é uma sociedade plural e múltipla, mas na realidade é uma sociedade bastante excludente, porque se cria padrões para que as indústrias, o comércio possam oferecer produtos que vão levar as pessoas a esse objetivo. Né? Então, academias, então os produtos de academia, os suplementos, toda essa indústria, ela está direcionada a um desejo que se criou, o desejo de um tipo de corpo, o corpo que a gente vê no Instagram, que as pessoas tiram foto, nas redes sociais. Se você parar para prestar atenção, você vai ver que existem partes do corpo que são valorizadas, que as pessoas têm que se dedicar porque aquele é o padrão que tem que ser apresentado. Então a sociedade cria esses padrões, direciona as pessoas para isso. Como ela exclui, né, porque poucas pessoas ou um grupo de pessoas atinge esse padrão, porque tem condições para fazer isso, a grande maioria fica à margem, fica se sentindo excluída disso. E aí sim tem a grande pressão emocional sobre essas pessoas, porque o padrão ele não fica só no lugar que ele é criado. O padrão ele se estende por toda a sociedade. Então atinge todas as pessoas. E geralmente a grande maioria não consegue, como eu falei, atingir esse padrão e entra num ciclo de depressão, de distúrbios alimentares, porque também a questão desse padrão, o padrão ele é aliado à aceitação da pessoa a um grupo, à sociedade. Todos nós temos esse desejo de participarmos de um grupo, de participarmos de um lugar onde as pessoas nos reconheçam, nos aceitem. E o padrão ele cria essa dificuldade, porque cria um afastamento das pessoas que não fazem parte, né? Não estão reproduzindo esses padrões, cria uma dificuldade de eles se inserirem. Então outra questão, além da questão da imagem, tem a questão da aceitação da pessoa, né? A vontade que ela tem de ser aceita nos grupos, principalmente nas redes sociais. Né? Se você vê as redes sociais, grande parte delas, elas se direcionam para o culto à imagem. Imagem e a ostentação de algum tipo de padrão. Então, se não é o corpo, às vezes é um padrão financeiro. E às vezes são as duas coisas. Né? Você vê as pessoas tirando fotos no iate, na praia, exibindo seus corpos, aliando dois padrões que são propagados como o padrão a ser seguido. E isso cria uma dinâmica emocional, psicológica na cabeça das pessoas que as atormenta. Então é necessário a gente entender o processo. Até para que você possa ter a noção de perder peso, de emagrecer com qualidade e principalmente com a qualidade emocional e psicológica, é importante você entender todo esse processo que se desenvolve esse padrão de corpo e de atitude. Se você entende isso, você começa a se direcionar para esse esforço de uma forma mais consciente e mais centrada nas suas necessidades. O que eu quero dizer com isso? Cada corpo, cada pessoa tem a sua necessidade física, né? E os padrões, eles igualam as pessoas.
Então, às vezes, as pessoas elas acham que elas podem atingir um padrão de um tipo de pessoa que se coloca ali, é colocado como padrão oficial. E como elas não conseguem, começam a ficar ansiosas e com alguns distúrbios, porque elas acham que o problema está nelas, né? Elas são pessoas incompletas, pessoas com alguma deficiência e por isso não conseguem chegar até lá. Na realidade, ela é uma pessoa única e tem suas características, e essas características têm que ser respeitadas. Quando elas não são respeitadas, na busca desse padrão de forma desenfreada, começa a surgir os conflitos. Então é importante, muito importante, a gente perceber que o padrão ele é uma coisa construída de uma forma econômica para que, na busca das pessoas nessa direção, quem fornece os meios para que isso possa acontecer colhe os benefícios. Então, casos de estética, intervenções de estética, academias, lojas que vendem roupas, suplementos, tudo isso, né, nutricionistas, tudo isso acaba se transformando num pacote que é oferecido para as pessoas que buscam isso, buscam num sentido de atingir aquele padrão fornecido. Então é importante a gente ter noção disso. O corpo é uma questão individual, cada um tem a sua questão física particular. Isso é muito importante. Outra coisa é que o padrão do corpo oferecido não é que esse corpo é o corpo perfeito. É um tipo de corpo. Podem existir outros tipos. Então, ter a noção de que você não tem que buscar esse padrão oferecido já facilita muito a sua busca por um corpo saudável e que possa lhe agradar pessoalmente. Ok? Então, agora a gente vai falar como você vai fazer isso. Como é que você pode buscar o seu peso, o peso que você gostaria de ter, de uma forma saudável mentalmente e emocionalmente. Vamos parar no vídeo só para lembrar, não esquecer de curtir o vídeo, tá? Curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar notificações e compartilhar esse vídeo para as pessoas que você acha que esse assunto é pertinente, pode ajudar, ok? Então não esquece de curtir o vídeo e fazer todo o ritual do YouTube para fortalecer o canal, beleza? Então vou voltar para o vídeo agora. Bem, existem 3 coisas que são importantíssimas para você implementar, que você tem que implementar para que você possa perder peso e chegar ao seu peso ideal, o peso que você se sinta confortável com você. A primeira coisa é parar imediatamente de seguir qualquer pessoa, que não seja um profissional habilitado, né, da saúde, e que ele, por ter conseguido atingir um corpo que é o padrão, ele começa a criar uma fórmula para chegar nisso. Você tem que parar de seguir essa pessoa, esse tipo de pessoa. Então, um influencer, alguém que falou, olha, eu emagreci 20 quilos fazendo isso. Você tem que parar de fazer isso, por quê? Porque essa pessoa é um indivíduo. Aquilo funcionou com ele. Com você, provavelmente não irá funcionar, porque você é um indivíduo também particular com as suas características. E quando você faz isso e não consegue, como eu falei lá no início, você começa a achar que é você que é o culpado, você que está fazendo errado, você que não consegue fazer. Na realidade, aquilo funcionou para aquela pessoa. Então, pare nesse momento de seguir qualquer pessoa, qualquer influencer da internet, no Facebook, Instagram, WhatsApp, no YouTube, que diz que ele conseguiu chegar naquele peso fazendo certas atividades e oferece aquilo como uma fórmula mágica. Aquilo funcionou para ele. Provavelmente não vai funcionar para você. Então esquece, pare de seguir esse tipo de pessoa. Outra coisa, você precisa ir a um profissional da nutrição, porque ele vai encontrar uma dieta que é específica para você, para o seu corpo e para o seu tipo de físico. Então, a grande questão aqui é que você tem que individualizar esse trabalho
individualizar essa ação e não trazer coisas de outras pessoas como se aquilo fosse funcionar. Então, ao ir a um nutricionista e ele estabelecer ali uma forma, né, de você lidar com a comida, a substância, tudo mais que vai com relação ao seu corpo te atender, isso é muito importante, ok? E a terceira coisa é a questão emocional, tá? Você tem que se desligar dessa pressão que esse corpo padronizado te impõe. Você tem que entender que o seu tempo, o tempo que você vai levar para obter, para chegar nesse lugar, é só seu. Então, às vezes, você está ali na academia, encontra uma pessoa, está ali num grupo, a pessoa começa a ganhar, né? Ter ganhos ali físicos e você, por não conseguir, começa a fazer essa comparação e começa a entrar nesse ciclo de depressão, de ansiedade, de sentir que a culpa é sua, que você é que é uma pessoa que não vai conseguir chegar até lá porque você tem algum tipo de deficiência. Então, é necessário que a sua concentração emocional esteja em você, nos seus limites e na sua capacidade de chegar até lá. Se você consegue... Então, assim, quando você faz isso, a ansiedade, ela perde a força. Porque o resultado não está mais relacionado a um tempo, mas sim a um desenvolvimento natural daquele processo. Então, se você vai perceber o seu avanço dentro daquela normalidade que é sua, e aí sim você vai conseguir perceber os resultados. Então, a ansiedade ela deixa de existir porque não se olha mais para frente, se olha no processo que está acontecendo naquele momento. Então, se você quer perder peso com saúde mental, sem entrar nessa loucura desenfreada que impõe, que é imposta a todos nós, do padrão físico, essas três coisas são importantes. Primeiro, pare de seguir qualquer pessoa comum, influencer, que não tem nenhuma base científica, nenhum tipo de relação profissional com essa área, e que apenas oferece o exemplo dele como um exemplo a ser seguido. Isso tem que acabar, você tem que parar de seguir essas pessoas imediatamente, porque elas não te ajudam a atingir o seu objetivo, elas atrapalham. Ok? A questão relacionada à alimentação tem que também ter uma ajuda profissional, que vai te enquadrar dentro da sua necessidade, das suas características. E a outra, com certeza, a questão emocional, que é fundamental, porque a questão emocional, ela ajuda as outras duas. Então, se eu percebo que eu sou um indivíduo único, se eu percebo que o meu processo é um processo particular, e que é desta forma que eu vou encarar, que o meu corpo é um corpo que é só meu, que não pode ser comparado com o corpo de ninguém, eu consigo entrar nesse processo que eu busco e atingir o meu peso, um peso que eu vou me sentir realizado comigo mesmo e vai me trazer a felicidade, que pode ser um corpo que não tem nada a ver com aquele corpo que é oferecido como um padrão. Então a questão emocional é muito importante. Então, se eu estou vivendo dentro de distúrbios alimentares, de distúrbios emocionais relacionados ao meu peso, primeiro eu tenho que ter uma estrutura emocional fortalecida. Então, se eu não consigo ter essa capacidade, procuro um profissional da área da psicologia, faço uma terapia, me entendo, olho para mim, me compreendo, me observo. E ao fazer isso, eu consigo afastar essas pessoas que, por se tornarem exemplos, querem oferecer aquilo como um padrão, como uma fórmula, e também vou buscar um profissional que vai me orientar dentro da minha relação com a alimentação. Ok? Então, se você fizer esses 3 passos, é muito provável que você vai atingir o corpo que você deseja, que você vai estar satisfeito e feliz com
como você se apresenta para o mundo. E também tem uma outra coisa, né? Quando você faz isso, você se estrutura emocionalmente, a aceitação do outro já não fica tão forte assim. Porque quando você se vê como um indivíduo único e a sua forma física de se apresentar é sua, a aceitação, o julgamento, ele perde o sentido. Ok? Então, se você fizer esses 3 caminhos, com certeza você vai atingir o seu objetivo relacionado ao seu peso e ao seu corpo. Beleza? Isso é muito importante porque esse é um assunto que não é de agora, porque existe padrões de corpo nas suas épocas, mas sempre acompanha os indivíduos porque eles são pressionados a apresentarem esse padrão e como tem essas diferenças de indivíduos de um para o outro, grande parte não consegue atingir o padrão e se sente frustrados. Beleza? Então essa foi a reflexão de hoje. A gente se vê no próximo vídeo e um abraço e fiquem em paz.